Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou passando por aqui para falar um pouquinho a respeito do estágio supervisionado em ginástica e também o estágio supervisionado em esportes radicais. É, a estrutura do relato de experiência solicitado tanto no estágio de ginástica quanto no estágio de esportes radicais, ela não muda. Por isso, eu vou gravar o mesmo vídeo para os dois estágios, tá? Então vamos falar aí do processo de avaliação. Vocês serão avaliados pela entrega da pasta de estágio, né, no que diz respeito a todos os documentos. Então vocês têm ali dentro, né, do ambiente virtual de aprendizagem, a aba documentos, e ali vocês sabem, né, quais são todos os documentos que vocês precisam entregar, tanto do estágio de ginástica quanto do estágio de esportes radicais. Esses documentos precisam estar devidamente assinados e carimbados, certo? A pasta de estágio, ela vale 2 pontos, tá? Perdão, a pasta de estágio vale 4 pontos. E o relato de experiências vale 6 pontos. O que seria esse relato de experiência? O relato de experiência, ele considera 3 partes. Então, na parte 1 do relato de experiência, vocês vão descrever uma pequena fundamentação teórica a respeito do esporte ou da ginástica escolhida. Então, por exemplo, vocês escolheram lá a ginástica rítmica. Vocês vão trazer lá o histórico da ginástica rítmica, o conceito da ginástica rítmica, vão trazer a legislação que ampara a ginástica rítmica e as particularidades da ginástica rítmica, como materiais utilizados, espaço em que a ginástica é praticada, quem pode praticar, quais são as habilidades e competências e capacidades que essa ginástica desenvolve, qual é a faixa etária, né, que pode trabalhar com iniciação à ginástica e assim por diante. Da mesma forma, em relação aos esportes radicais. Então, o relato de experiência, parte 1, é uma breve fundamentação teórica que fala sobre histórico, conceito, legislações e particularidades do esporte ou da ginástica escolhida. A parte 2 do relato de experiência, ela diz respeito à elaboração, né, de entrevistas, tanto para o responsável pela atividade ou por ministrar, né, o esporte radical, ou por ministrar a ginástica, seja ele chamado de professor, treinador, instrutor, assim por diante. E vocês também terão que fazer uma entrevista com um participante, um praticante de esporte radical. Então, alguém que pratica o skate, ou alguém que pratica o montanhismo, ou alguém que pratica escalada, ou alguém que pratica atividade circense, ou alguém que pratica ginástica rítmica e assim por diante, tá? A ideia é que essas entrevistas não passem de 5 questões. E essas 5 questões, tanto para o instrutor, professor, né, ou o mediador da atividade, quanto para o participante da atividade, é para que vocês conheçam um pouco mais sobre como a atividade funciona, quais as dificuldades encontradas, né, em que espaços elas são realizadas, para que vocês possam ouvir isso, né, tanto de quem instrui quanto de quem é instruído, né, e contrastar com os autores e com o conteúdo disponibilizado na disciplina. E o relato de experiência, parte 3, diz respeito ao acompanhamento dessa prática. Então, digamos que você escolheu escalada. Você vai acompanhar a escalada lá durante o teu tempo, né, no campo de estágio. E aí você pode pensar num roteiro de acompanhamento, que eu deixei aberto, mas eu fiz sugestões. Então você vai descrever a atividade escolhida, você vai dizer quais são os recursos e os materiais utilizados para essa atividade, em que tempo ela pode ser desenvolvida, em que espaço, por qual faixa etária, quais habilidades essa atividade desenvolve ou precisa, né, que a pessoa já tenha desenvolvido para participar dessa atividade. Quais são as limitações, né, os riscos dessa atividade,
quais são as principais tomadas de decisão que acontecem durante a atividade, se essa atividade precisa ou não de equipamentos de segurança, se ela precisa de autorizações de prefeituras ou de outros órgãos, ou até mesmo de alguns conselhos, né, para que ela exista. Então eu fiz aqui um apanhado geral de forma bem rápida, mas para falar para vocês que o estágio supervisionado, tanto em ginástica quanto em esportes radicais, a avaliação dele diz respeito a 4 pontos. Os documentos, então a pasta de documentos vale 4 pontos e o relato de experiências vale 6 pontos, sendo que o relato é composto por 3 etapas. Essas etapas são fundamentação teórica a respeito do esporte ou da ginástica escolhida. A parte 2, as entrevistas em relação ao treinador, ao professor, ao ministrador e ao ministrado ou ao participante. E a parte 3 diz respeito ao acompanhamento dessa prática, né? A observação dessa prática, pensando na descrição da atividade, nos recursos materiais, no tempo, no espaço, equipamentos de segurança, autorizações de prefeituras e assim por diante. Então, isso que será cobrado de vocês, tá? Inclusive, está dividido o relato de experiência em 3 partes e eu vou considerar que a parte 1 vale 2 pontos, a parte 2 mais 2 e a parte 3 mais 2, compondo 6 pontos, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no Fórum de Dúvidas, contem comigo, não hesitem em me buscar pelo Fórum de Dúvidas, porque o quanto antes vocês me buscarem, antes eu consigo respondê-los. Um grande abraço e até mais!